Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um problema muito comum e uma pergunta que eu recebo bastante, principalmente no Instagram, minha planta cresce, mas não produz, né? Eu tenho esse crescimento vegetativo, mas não produz, não adianta nada uma planta crescer e não produzir. Eu vou exemplificar aqui de uma lavoura de quiabo, né, que aqui é o nosso carro-chefe, que a gente trabalha com a produção de quiabo, mas isso acontece com quase todas as culturas, né? Então eu vou listar os principais problemas, as principais causas que ocorrem, que fazem isso acontecer, tá? Que é a planta focar no crescimento vegetativo e não focar na produção. Então eu desci aqui no meio da lavoura, né, no meio do talhão desse lote de quiabo, para mostrar a primeira causa desse problema, né, que pode ser a anomalia genética. Por algum motivo, essa planta teve um problema genético e ela não vai produzir. Tá? Eu vou mostrar aqui uma planta de quiabo que teve esse problema. Ela é bem diferente das outras. Ó, e ela só solta folhas. Tá? Aqui ela foi atacada por uma formiga, provavelmente. Mas ó, ela é bem diferente, as folhas. Ela não solta flores nem frutos. Ela só tem esse crescimento vegetativo. Isso é bem raro, bem difícil de acontecer, né? Mas é uma possibilidade. Então esse primeiro problema pode ser a causa, anomalia genética. Bom, a segunda causa desse problema da planta só crescer e não produzir é pelo sombreamento, tá? Pela falta de luz, de iluminação. Isso pode ocasionar, sim, a planta esticar mais, ela estiolar mais. Tá? Aqui eu tenho esse problema, a gente pode ver a diferença desse lote para esse. Tá? Tem uma diferença de variedade, mas além da variedade, o que está influenciando aqui é isso daqui, ó. É o sombreamento. Tá? Aqui é a divisa da propriedade e o meu vizinho tem muito eucalipto. Tá? Aqui ele está tirando, ó. O pessoal está cortando, não sei se dá para ver, mas ele está vendendo esses eucaliptos e isso vai me ajudar bastante. Esse lote aqui que produzia pouco, com certeza eu vou ter um aumento da produtividade, porque agora eu tenho mais luminosidade, tá? Eu vou ter mais sol batendo nessa área, nesse lote, e a tendência é que a produtividade aumenta, tá? Então, por conta dele estar parcialmente sombreado, né, ou várias horas do dia aqui pega sombra e aqui não, tá? Isso acaba prejudicando, fazendo com que a planta cresça mais, né, expanda mais as folhas e não foque na produção, né, de flores e frutos. Tá? Então esse é a segunda causa. O terceiro motivo, tá, é a adubação, tá? É a nutrição. Então uma adubação desbalanceada, principalmente quando a gente fala de nitrogênio. Tá? Se eu tenho uma adubação que não foi calculada, não está equilibrada e que eu estou usando muito nitrogênio ou mais nitrogênio do que eu deveria, isso causa também um desbalanço na planta e com que ela cresça mais folhas e não produza tantos frutos, flores e frutos. Tá? Esse excesso de nitrogênio é uma das causas também da planta crescer muito e produzir pouco. Vamos lá, a quarta causa seria o adensamento. Tá? Então eu colocar muitas plantas por metro quadrado. Tá? Então dependendo da variedade de plantas, da arquitetura da planta, tem planta que engalha mais, tem planta que engalha menos, tem planta que tem uma folha maior, né, uma folha mais expandida, tem planta que tem uma folha mais rasgada. Então essa disputa por espaço, né, faz com que a planta estique mais, cresça mais e não produza como ela deveria. Tá? Então aqui, por exemplo, é um exemplo, aqui foi plantado Santa Cruz, mas devido a essa falta de iluminação, a esse sombreamento parcial, eu poderia ter espaçado um pouco mais essas plantas, aí eu não ia ter tanto esse problema. Tá? Aqui ficou muito fechado essa área. Tá? Então o adensamento, eu colocar muitas plantas, uma população de plantas muito alta, né, uma muito perto da outra, também ocasiona isso, né, minha planta crescer muito e produzir pouco. E o quinto motivo que eu listei aqui é o excesso de matéria orgânica. Tá um pouco relacionado com o equilíbrio aí da nutrição, da adubação
tá? Mas esse excesso de matéria orgânica, de cama de frango, de esterco de gado, de humus de minhoca, enfim, de torta de mamona, qualquer fonte de matéria orgânica, esse excesso, eu vou ter problema também com esse excesso de nitrogênio e também vou ter esse problema da minha planta crescer muito, ficar muito vigorosa e não produzir tanto, tá? Então listei aqui esses 5 motivos e espero ter ajudado de alguma forma. Se você gostou do vídeo, deixa um like, né? Não esqueça de se inscrever também no canal. Isso ajuda a gente a produzir novos vídeos e dar sequência aqui no conteúdo. Beleza? Valeu, até a próxima.